Você ouvirá agora, na 106 FM, uma mensagem de Deus, com o pastor Fernando Francelino. Cultos, terças, quintas e domingos, a partir das 20 horas. Rua Heitor Liberato, 1326. Todos são bem-vindos. Abra a tua Bíblia em Lucas capítulo 8, verso 22. Lucas capítulo 8, verso 22. Todos acharam, amém? Certo dia Jesus disse aos seus discípulos: vamos para o outro lado do lago. Eles entraram num barco e partiram. Enquanto navegavam, ele adormeceu. Abateu-se sobre o lago um forte vendaval, de modo que o barco estava sendo inundado, e eles corriam grande perigo. Os discípulos foram acordá-lo, clamando: Mestre, mestre, vamos morrer. Ele se levantou e repreendeu o vento e a violência das águas. Tudo se acalmou e ficou tranquilo. Onde está a sua fé? Perguntou ele aos seus discípulos. Amedrontados e admirados, eles perguntaram uns aos outros: quem é este que até os ventos e as águas dá ordem e eles lhe obedecem? Amém? Vamos orar. Espírito Santo de Deus, estamos diante, Pai, da Tua Palavra. Deus, estamos fazendo o nosso melhor, Senhor, por Ti. Tudo isso que estamos realizando é para Te agradar, Pai. Mas não existe nada do que a gente faça, Deus, nada do que a gente possa fazer com as nossas próprias mãos, Pai, que possa substituir a ação e a presença do Teu Espírito Santo, Pai. Portanto, a partir desse momento, Deus, que o Teu Espírito Santo faça a obra, que Ele nos mostre a palavra, Pai, que o Teu Espírito Santo nos indique, Deus, a direção que a gente deve tomar, e que esta boa semente, Deus, sirva de consolo, sirva de alívio, sirva de cura, Pai, para a honra e glória do Teu nome, em nome de Jesus, amém, graças a Deus, amém. Gente, se puder tirar um pouquinho, eu não sei se o eco é daqui ou é do mas está bem difícil. Eu quero ministrar uma palavra com você que trata sobre as crises que nós passamos e o fato de que todos aqueles que têm Jesus Cristo em suas vidas, ainda que estejam passando por crises de qualquer gênero, Ele sempre estará conosco. Você crê, meu irmão, que Jesus Cristo está com você independente das tribulações que você está vivendo? Independente do grau de tribulação que você está vivendo, de crise que você está enfrentando? A palavra do Senhor nos mostra que em todos os momentos Deus está conosco. Então, por que é que nós passamos por crises? É isso que eu quero compartilhar com você nessa noite. Jesus Cristo está conosco em todas as situações que nós vivemos, mas nós vivemos cada uma delas. Aqui eu poderia fazer aquela profecia genérica. Tem muita gente que dá aquela profetada genérica, né? Dizendo que eu estou sentindo aqui no coração de que alguma pessoa aqui está vivendo uma crise muito problemática. Irmão, quem que hoje, no mundo de hoje, não está passando por crise? Quem é que nos dias de hoje não está passando por um problema na sua vida, que ele considera grave? Meu irmão, se você não está passando, dê glória a Deus enquanto pode, porque você vai passar. Pastor, está me amaldiçoando? De maneira nenhuma. Só que a palavra do Senhor diz que todos os dias foi o Senhor quem fez. Quando os dias forem bons, aproveite-os bem, diz a palavra do Senhor. Mas quando forem maus, considere-os, porque Deus faz tanto um quanto o outro para evitar que o homem descubra alguma coisa sobre o seu futuro. Jesus Cristo mesmo disse, a gente sempre fala aqui, que no mundo nós teríamos aflições, e o maior a passar aflições nessa terra foi o próprio Jesus Cristo. As aflições que Jesus passou, as crises que ele passou, inclusive existenciais, levou ele ao ponto de suar o próprio sangue. Você consegue imaginar, meu irmão? Uma crise, uma ansiedade tamanha, uma depressão tamanha que leva uma pessoa a suar sangue. Às vezes a gente sua frio e já é algo muito terrível. Às vezes a gente passa por um período na vida difícil, perdemos o sono, sofremos, e isso por si só já nos dá um sentimento muito ruim. Imagina, meu irmão, nós passarmos por crises que todos nós passamos. Agora a palavra do Senhor aqui está nos mostrando
que em todas as crises o Senhor estará conosco. Você crê? Meu irmão, viver com Deus não é viver longe de crises. Tem muita gente, meu irmão, que vem para a igreja e está servindo ao Senhor para que Deus o livre de uma crise, de um problema, de uma frustração, de uma crise financeira, de uma crise emocional, de uma crise espiritual. Muitas pessoas estão dentro da igreja, meu irmão, servindo a Deus só por causa disso. Deus é um Deus que nos livra, Deus é um Deus que nos liberta. Agora nós não servimos a Deus, meu irmão e minha irmã, por causa das crises que nós estamos vivendo. Nós servimos a Deus por causa do sacrifício do Senhor Jesus Cristo na cruz do Calvário, e por causa da salvação que nós temos mediante a graça, meu irmão, esse favor imerecido. Quando Ele morreu naquela cruz do Calvário, quando Ele entregou a sua vida por nós, quando nós ainda éramos pecadores, Ele nos ligou de novo a Deus, nos religou de novo a Deus pelo seu sacrifício, meu irmão. E isto é motivo mais do que suficiente para nós servirmos a Deus, para nós estarmos aqui num culto de domingo, para nós exaltarmos e adorarmos ao nome dEle, para nós buscarmos e enaltecer o nome dEle, porque basta isso, meu irmão, basta esse sacrifício para que nós estejamos aqui nesta noite glorificando ao nome do Senhor Jesus. Basta isso. As crises acontecem, os problemas virão, e nesses problemas, meu irmão, nós vamos vencer em nome de Jesus. Você crê? Você crê que você vai vencer diante das tribulações que você está vivendo? Elas vão passar, elas vão vir, elas vão acontecer, mas em todas elas o Senhor estará com você, e isso significa que você não vai perecer, meu irmão. Quando passar essa crise que você está vivendo, você continuará de pé, porque o Senhor Jesus Cristo está na tua vida em nome de Jesus. Você continuará de pé. Não tenha medo das crises, não tenha medo das aflições, não tenha medo das tribulações. Elas existem para nos ensinar a andarmos cada vez mais próximos do Senhor. São as crises que nós vivemos, os problemas que nós enfrentamos, as dificuldades que aparecem todos os dias na nossa frente, meu irmão. Foi por causa de uma dificuldade grande, eu tenho certeza que você se aproximou mais do Senhor. Talvez foi por causa de um problema grave que você está aqui hoje na igreja, meu irmão e minha irmã, servindo ao Senhor. Se você está aqui, ainda que o problema não tenha passado, você já é vencedor. Toma posse da tua vitória, porque se o Espírito Santo de Deus te colocou aqui para aprender sobre a palavra do Senhor, meu irmão, isso significa que essa crise já passou. Pela fé, ela já passou. Toma posse da tua vitória em nome de Jesus. Aqueles que não tiveram, meu irmão, a misericórdia do Senhor, aqueles que abriram mão, porque todos nós tivemos, mas existem pessoas que são tão teimosas, que passa problemas, não vê Deus na sua vida, não vê Deus estendendo a mão, e um dia, meu irmão, acabam perecendo, um dia acabam se perdendo. Existem muitas pessoas que já se perderam nessa vida, mas você está aqui, meu irmão, você está aqui, minha irmã, você está aqui porque você ouviu a voz do Espírito Santo de Deus. O pior já passou, é isso que eu quero que você tome posse nessa noite. O pior já passou, virá o tempo, meu irmão e minha irmã, da bonança. Depois da tempestade vem a bonança, depois dessa crise vem o favor de Deus sobre a tua vida em nome de Jesus. Amém? Então aqui o que eu quero trazer para você não é uma mensagem do tipo profética. Eu quero trazer aqui para você uma mensagem simples de princípios, porque crises nós vamos passar. Então o que a gente faz no meio delas? Quem já passou por dificuldades, meu irmão, e já venceu essas dificuldades, eu não vou falar algo novo, eu vou apenas relembrar, porque se venceu é porque aplicou, se venceu é porque experimentou, se venceu é porque acreditou na palavra de Deus. Se você já venceu uma crise, meu irmão, é porque você acreditou na palavra do Senhor. A próxima que virá pela frente, a próxima que vier, acredite, continue acreditando, meu irmão e minha irmã, porque você vai continuar vencendo, você vai continuar prosperando, você vai continuar crescendo em nome de Jesus, amém? Mas tem gente que no meio da crise acha que Deus não está mais com ele. Este é um erro que nós cometemos, meu irmão. A nossa incredulidade, a nossa falta de fé. Eu escrevi essa semana que é um tapa no rosto de Deus, porque a palavra do Senhor diz que sem fé é impossível agradar a Deus. A palavra do Senhor diz que a fé é algo que faz com que a gente agrade ao coração do Pai. Às vezes, meu irmão, o nosso erro quando nós estamos passando por dificuldades é que a gente pensa que Deus nos abandonou.
Você já parou para pensar se o Peta e a Priscila na sexta-feira pensassem que Deus havia os abandonado? Eles não estariam aqui no culto de Santa Ceia no sábado, não receberiam a palavra de vitória que foi liberada sobre a vida deles, não conseguiriam estar aqui neste momento testemunhando o favor de Deus. Tudo isso só aconteceu por causa da crise que eles passaram. Então isso sabe o que nos mostra? Que independente, meu irmão, apesar de nós estarmos passando por crise, isto não significa que o Senhor nos abandonou. Isso não significa que Deus virou as costas para nós. Isso não significa que Jesus Cristo pulou do nosso barco. Isso não significa nada disso, meu irmão. Isso significa que nós precisamos aprender alguma coisa, que nós crescemos a partir das crises. Meu irmão, se nós olharmos para a natureza, nós vamos ver que os terremotos, por exemplo, eles causam um estrago muito grande. Terremotos, muitas vezes eles destroem uma cidade inteira, eles provocam um problema muito grande por onde eles passam. Tufões, essas coisas que acontecem na natureza, esses espetáculos da natureza que muitas vezes provocam grandes problemas. Provocam, é verdade, são crises que provocam problemas. Só que se nós pararmos para analisar como é que uma sociedade passa a se comportar, e as coisas que acontecem depois que passam essas crises, você vai ver que a sociedade cresce, o povo fica mais unido, a compaixão aumenta, um ajuda o outro, um auxilia o outro, as pessoas ficam com o coração mais disposto e predisposto a ajudar, tudo por causa da crise. A tecnologia é desenvolvida, os problemas que antigamente tinham agora são solucionados, porque infelizmente, meu irmão e minha irmã, é assim que acontece. Nós precisamos muitas vezes de uma crise na nossa vida para sairmos do comodismo existencial. Isto é o que provoca a crise na nossa vida, meu irmão. Se você está vivendo um tempo de bonança na tua vida, eu quero dizer uma coisa para você: não se acomode, não fique parado, porque se você se acomodar, Deus vai usar esse método. Isto é um método que o Senhor usa para nos fazer movimentar. Sabe por quê? Porque o que Deus tem para a sua vida é muito maior do que você está vivendo hoje. O que Deus tem para a tua vida é muito mais do que você está experimentando hoje. Se você se acomodar, quem sabe virá uma crise sobre a sua vida, mas ela vai te levar para mais longe, para mais alto, para mais perto do Senhor. Você vai vencer em nome de Jesus. Você recebe essa palavra? E você que está no meio da crise, não desista. Você vai ver que coisas estão acontecendo e você vai observar o favor de Deus. Jesus aqui está num barco. Jesus aqui está numa viagem com os seus discípulos. Jesus aqui entra num barco, e neste barco ele dá uma orientação, e agora eles vão começar a navegar, e Jesus dentro desse barco começa a acontecer um problema grave. Meu irmão, a primeira coisa, eu quero aqui usar aquela frase muito inteligente, intelectual, que diz assim, vamos começar pelo começo. Aqui o texto começa nos mostrando Jesus falando com os seus discípulos, e Jesus lhe disse aos seus discípulos: vamos para o outro lado do lago. Meu irmão, talvez você não ouviu ainda esta voz do Espírito Santo de Deus falando no teu coração. Se você não ouviu, você vai ouvir. Se você já ouviu, você vai se lembrar. Talvez eu estou ainda no início da mensagem, trazendo aqui a palavra do Senhor para a sua vida, mas o Espírito Santo de Deus já está falando isso no teu coração, te convidando a ir para o outro lado. Meu irmão, tem muita gente que não toma uma vitória, não recebe uma vitória do Senhor, não chega onde Deus quer que ele chegue, porque ele não ouve a voz do Espírito Santo de Deus dizendo: ei, muda de lado. Hoje, meu irmão, nós estamos caindo num erro muito grande, a igreja se contaminando com o mundo, vivendo o mundo e vivendo a igreja, e vivendo os dois lados, como se tudo fosse natural e tudo fosse normal, meu irmão e minha irmã, e isto não é o que a palavra do Senhor nos ensina. Jesus Cristo sempre vai nos dizer: meu irmão, toma uma posição, toma um lado, escolha um caminho, escolha o caminho que se chama Jesus Cristo, comece a andar no caminho que se chama Jesus Cristo. Esse caminho muitas vezes vai contra tudo aquilo que o mundo nos oferece, mas se você escolher esse lado, você vai vencer em nome de Jesus. Jesus começa dizendo: ei, vamos para o outro lado. Tem gente, meu irmão, que está vivendo no meio do caminho, tem gente que está vivendo em cima do muro,
Tem gente que é parecido com aquele jovem que está lá em Atos 19 ou 20, que fala sobre Eutico, acho que é 20. Conta a história de Eutico, que era um homem que estava ouvindo Paulo pregar, mas estava sentado na janela. Sentado na janela por quê? Porque ele estava com um pé na igreja, um olho na igreja e um olho no mundo. Um olho dentro da igreja e um olho daquilo que estava acontecendo no mundo. Sabe o que acontece quando a gente vive dessa forma, meu irmão? Dá sono. Quando a gente vive dessa forma, nós acabamos adormecendo. Nós acabamos perdendo a noção das coisas que estão acontecendo. Aquele jovem caiu e morreu, diz a palavra do Senhor. Paulo teve que pregar e parar a pregação, descer, e pela misericórdia de Deus, Paulo foi restabelecido. Aquele jovem Eutico foi restabelecido, ressuscitou, porque Deus é um Deus misericordioso. Mas, meu irmão, deixa eu dizer uma coisa para você nessa noite: tome um lado. Escolha o lado do Senhor Jesus, escolha andar com o Senhor, escolha a partir de hoje tomar uma decisão firme de andar pela palavra de Deus. Escolha, meu irmão e minha irmã, porque se você escolher, você vai navegar com o Senhor Jesus Cristo. Jesus olhou para os discípulos e disse: ei, vamos comigo para o outro lado. Eles escolheram ir para o outro lado do lago. Eles entraram com Jesus no barco, meu irmão e minha irmã, e você conhece as histórias dos apóstolos, você sabe o que o Senhor fez na vida deles, você sabe quem eles são. Hoje, 2000 anos depois, nós estamos aqui pregando esses homens, estamos aqui nos lembrando desses homens, porque eles escolheram ficar de um lado. Meu irmão, existe um rol chamado rol dos heróis da fé, para aqueles que escolheram o lado do Senhor Jesus. Se você escolher esse lado, meu irmão, os teus filhos não vão esquecer de quem você foi, os seus netos não vão esquecer de quem você foi. Tudo aquilo que você fizer, meu irmão e minha irmã, um dia será referenciado. Um dia, meu irmão e minha irmã, a tua memória será lembrada, porque você escolheu o lado do vencedor, você escolheu o lado da vitória, você escolheu o lado do Senhor Jesus Cristo, de andar com Ele. Por isso, meu irmão e minha irmã, a palavra do Senhor diz que você é mais do que vencedor. Amém? Aqueles que andam do lado do Senhor Jesus. Jesus olha para os discípulos e diz: ei, e vamos comigo para o outro lado. Ele está dizendo, mudança aqui de lado, vamos comigo para o outro lado do barco. E aqui, meu irmão, nós vemos exemplos maravilhosos. Saulo, por exemplo, Saulo foi alguém que depois se transformou em Paulo, que Jesus brilhou a ele e disse: ei, Saulo, muda de lado. Saulo não era simplesmente alguém que não acreditava, muito pior do que isso, porque tem muita gente que não acredita, tem muita gente que, enquanto nós estamos aqui dentro da igreja, acha que Deus nem existe. Paulo, ele acreditava em Deus, só que ele perseguia a igreja. Paulo era pior do que muitos de nós, meu irmão. Paulo perseguia a igreja, Paulo perseguia os cristãos, Paulo fazia de tudo para que os cristãos fossem açoitados, fossem exterminados, mas mesmo assim a misericórdia do Senhor e a graça do Senhor alcançou a vida de Paulo, e Jesus Cristo disse para ele: muda de lado, vem para o meu lado que você vai vencer. E hoje Paulo é quem é. Hoje nós pregamos Paulo porque ele escolheu um lado. Fique do lado do Senhor Jesus, meu irmão. Escolha andar com o Senhor Jesus e você vai vencer essa crise. Ele está no teu barco. O barco que tem Jesus Cristo não afunda. Só tem que se preocupar, meu irmão, quem anda do lado errado. Só tem que se preocupar aquele que anda num barco onde Jesus não está. Se Jesus está no teu barco e você está passando por tempestades, você vai vencer. Essa tempestade vai acabar em nome de Jesus, porque Ele está com você. Amém? Jesus disse para os discípulos então: muda, vamos comigo para o outro lado, chega de viver isso, vamos viver o outro lado, vamos para o outro lado do lago. E aí, meu irmão, aqui tem algo interessante. O texto diz no versículo 22 que eles entraram no barco e partiram. Meu irmão, aqui a palavra do Senhor nos mostra algo muito importante. Deus nunca, absolutamente nunca vai nos mandar fazer algo que nós já não tenhamos condições de fazer. Deus nunca vai nos dar uma responsabilidade. Deus nunca vai nos dar uma carga, como diz a palavra do Senhor, maior do que nós podemos suportar. Jesus Cristo aqui deu algo para esses discípulos, Ele deu uma responsabilidade para esses discípulos, e esses discípulos entraram, meu irmão, aonde? Num barco. Jesus só mandou eles irem para o outro lado do lago porque eles tinham um barco para poder navegar. Se Jesus está te mandando fazer algo, meu irmão e minha irmã, para de achar que um tempo ainda virá, que a provisão ainda acontecerá, que o talento ainda chegará, que o dom um dia você receberá. Não, meu irmão e minha irmã, se Deus já tocou no teu coração para você fazer seja lá o que for,
todos os dons, todas as aptidões, tudo aquilo que você precisa para fazer a vontade de Deus, você já tem em nome de Jesus. Já tem. Você não vai fazer algo, meu irmão, que você não tem condições de fazer. Deus não vai mandar você fazer algo que você não pode fazer. Quantas pessoas que estão sentadas esperando, meu irmão e minha irmã, Deus abrir uma porta, Deus dar uma direção, Deus ensinar algo, só que Deus já mandou ele fazer, e ele está esperando vir a provisão. Não, meu irmão, bota o pezinho na água, alargue as tuas tendas, começa a caminhar, porque você já tem o dom, você já tem a capacitação, você já tem o Espírito Santo de Deus, que é o acessório mais importante, meu irmão e minha irmã. Ele traz para você mais algumas coisas que te faltam, ele traz para você o fruto do seu espírito, e a tua vida muda em nome de Jesus. Mas se movimente. A Bíblia aqui vai nos mostrar, meu irmão, que esses homens, eles foram, Jesus mandou e eles foram rapidamente, eles tomaram a decisão rápido. Sabe qual é o nosso erro? Nós demoramos muito para tomar decisões, nós ficamos esperando muito tempo. Às vezes perdemos um tempo de visitação do Espírito Santo de Deus, porque Jesus manda a gente ir, ele fala, vamos comigo para o outro lado, tome uma decisão, comece hoje, e nós ficamos esperando amanhã, ficamos esperando a condição financeira, ficamos esperando o relacionamento certo, ficamos esperando tantas coisas. Eu não sei o que o Espírito Santo de Deus tocou no teu coração, o que ele pediu para você fazer. Eu sei que se você se levantar hoje, ainda que seja sem R$1 de recurso, meu irmão, Deus que te chamou é o mesmo Deus que vai financiar o teu sonho. Acredite naquilo que está dentro do teu coração, comece a caminhar nele e por ele, e você vai ver, meu irmão e minha irmã, as portas de fato se abrindo sobre a tua vida em nome de Jesus. É isso que nós vamos ver na Bíblia. Todos os homens e mulheres de Deus que o Senhor chamou na palavra do Senhor, que a palavra do Senhor mostra que Deus chamou, todos eles, meu irmão e minha irmã, tiveram estas dúvidas, só que mesmo assim caminharam. Olha Jeremias, por exemplo, Jeremias lá em capítulo 1, versículo 5 de Jeremias, você vai ver que Deus, a palavra do Senhor diz, olha Jeremias, eu te escolhi como profeta das nações, desde o ventre da tua mãe, coloca ali Leandro, desde o ventre da sua mãe eu te escolhi. Olha aqui, o que Deus está mostrando para Jeremias 1 verso 5, olha o que Deus está mostrando para Jeremias, mostrando a palavra do Senhor, nos indicando que tudo que a gente precisa, nós já temos. Jeremias capítulo 1 verso 5, antes de formá-lo no ventre eu o escolhi, antes de você nascer eu o separei e o designei profeta das nações. Sabe o que Deus está dizendo ali, meu irmão, para Jeremias, e isso serve para você também? Tudo que você vai fazer nessa vida, você já traz consigo todas as responsabilidades, todos os dons, todas as aptidões que você precisa para realizar o teu sonho, desde o ventre da tua mãe, diz a palavra do Senhor. Você crê nessa palavra em nome de Jesus? Foi isso que Deus disse para Jeremias, no capítulo 10, no versículo 10 do capítulo 1, a Bíblia diz que Deus deu a ele autoridade para derrubar, para construir, para edificar, para fazer o que quisesse, dentro do chamado que ele havia lhe dado, porque Deus já havia colocado nele, meu irmão, toda a autoridade, todos os talentos que ele precisava. Esses talentos estão dentro de você. O momento de crise, muitas vezes nós não conseguimos olhar para os talentos que nós temos, nós não conseguimos olhar para aquilo que Deus já nos deu. Estamos vivendo uma crise, pode ser que nós estejamos vivendo uma crise, mas nós temos todas as ferramentas necessárias para sair desta crise, e a mais importante chama-se Espírito Santo de Deus. Você tem autoridade, você tem poder, você foi lhe dado tudo isso pelo nome do Senhor Jesus Cristo, para determinar sobre essa crise, determinar sobre esse mar revolto, determinar, meu irmão, e essa situação mudar para a honra e para a glória do nome do Senhor Jesus. Tome posse, porque você já tem essa vitória em nome de Jesus. Você crê nisso? Crê mesmo? Porque a palavra do Senhor está dizendo, os homens e mulheres do Senhor aqui, que a palavra do Senhor nos mostra, quando Deus escolheu todos eles, a palavra do Senhor nos mostra que eles já vieram com todas as aptidões, meu irmão. Sansão, lá em Juízes capítulo 3, a palavra do Senhor diz que Sansão foi escolhido desde o ventre, seria nazireu desde o ventre, ele não cortaria o cabelo, ele não beberia bebida fermentada, porque ele tinha um chamado desde o ventre da sua mãe para salvar e libertar a nação de Israel. João Batista foi a mesma coisa,
João Batista, sua mãe Isabel, quando recebeu do anjo Gabriel a instrução, o seu pai recebeu do anjo Gabriel, e aí ela engravidou e deu à luz. A Bíblia Sagrada diz que João Batista viria cheio do Espírito Santo de Deus ainda no ventre. Ele converteria os corações dos pais aos filhos, ele prepararia o caminho para Jesus Cristo vir, ou seja, tudo aquilo que ele precisava, meu irmão, para alcançar a vitória da vida dele e alcançar aquilo que Deus tinha para ele, já veio com ele, vem de fábrica. Ei, olha para o teu irmão e diz: meu irmão, você é completo de fábrica. Você é completo, meu irmão. Você tem ar-condicionado, direção hidráulica, vidro elétrico, airbag, tem tudo, meu irmão. Você vem completo de fábrica. Acredite no potencial que você tem, acredite no potencial que Deus te deu. Você já tem a ferramenta. Se Deus mandou você fazer, acredite, meu irmão, porque o Senhor está com você em nome de Jesus. Amém? Você acha que para nós fazermos isso que nós estamos fazendo, meu irmão, nós estamos contando com a ciência exata chamada matemática? Não estamos não, meu irmão, estamos contando com a fé. Porque pela matemática, meu irmão, nós não poderíamos fazer nada daquilo que nós estamos fazendo, mas nós resolvemos acreditar na palavra liberada do Senhor. A partir daí, meu irmão, botamos o pezinho na água e a água se abriu. Ontem era 6 horas da manhã, nós estávamos aqui ainda, estava o Fabiano, estava lá atrás lá o João. Meu Deus, eu não vou começar a falar aqui porque eu vou esquecer, eu vou acabar magoando alguém, mas eu louvo a Deus por esta igreja que o Senhor está me dando a honra de pastorear, porque todos estão no mesmo espírito. Deus falou com o pastor é doido, vai fazer, mas todo mundo acreditou. E meu irmão, as coisas estão acontecendo, é só o começo e nós vamos muito mais além, não porque nós estamos fundamentados na ciência exata, mas nós acreditamos que tudo que nós precisamos, Deus já nos deu. Nós temos a fé, e a palavra do Senhor diz que se for do tamanho de um grão de mostarda, você pode dizer ao monte que ele se lance ao mar, e ele vai se lançar ao mar. Acredite, meu irmão, que Deus está com você e a tua vitória está garantida em nome de Jesus. Você já tem, meu irmão. Glória a Deus, pode aplaudir o nome do Senhor. Vários exemplos na palavra do Senhor. Moisés foi o libertador do povo de Israel, o povo escravo ainda, nem nação tinha. Deus usou Moisés para que ele libertasse o povo do Egito. Meu irmão, Moisés já tinha tudo o que precisava. Foi criado com a filha do faraó, conhecia a cultura, teria condições de lidar com o faraó, de conversar com ele, de liberar aquele povo. Ou seja, mas Moisés, como Jeremias, como Saulo, como tantos outros, eles por um momento, Josué por exemplo, duvidaram daquilo que Deus colocou dentro do seu coração. Nós também duvidamos. Isto, meu irmão, até que é normal. O que é anormal é nós acreditarmos nisso que muitas vezes o inimigo coloca no nosso coração, meu irmão, na dúvida que ele coloca dentro de nós. Jeremias disse: eu sou muito jovem. Jeremias falou: não, eu não posso, sou muito jovem, ninguém vai me ouvir. Meu irmão, eu já dei muito essa de Jeremias também, porque tem 33 anos, Deus está me dando o privilégio e a responsabilidade de pastorear uma igreja. A primeira coisa que eu ouvi, inclusive de outras pessoas, foi: você é muito jovem, as pessoas não acreditam em jovens, as pessoas não ouvem muitos jovens. Meu irmão, eu ouvi isso e muitas vezes, meu irmão, fiquei em dúvida por causa disso, mas o que prevaleceu foi a voz do Espírito Santo de Deus, e o resultado está aqui. As coisas estão acontecendo e as coisas vão acontecer. Isso não é diferente com você, meu irmão. Moisés achava que era gago, que era fanho, que era não sei lá o que, mas ele acreditou, meu irmão, que Deus tinha falado com ele na sarça ardente. Ele foi e se transformou no libertador de Israel. Você, meu irmão, vai vencer naquilo que Deus te deu como responsabilidade. Pode ser algo muito grande, e eu vou dizer uma coisa para você: aquilo que Deus nos dá, meu irmão, é muito maior do que com as nossas próprias forças nós podemos fazer. Ele nos dá coisas grandes, porque para nós entendermos que é com Ele que nós vamos vencer, é com Ele e por Ele que nós vamos chegar lá, é através dele que nós vamos alcançar. Meu irmão, exerça a tua fé, porque você já tem tudo que você precisa para vencer em nome de Jesus. Amém? Toma posse, meu irmão. Você está em crise, você está passando problemas, mas Jesus Cristo está com você no seu barco. O teu barco não vai afundar, você vai vencer em nome de Jesus. E aí aqui a palavra do Senhor nos mostra que apesar de nós termos Jesus no barco, apesar de nós termos Jesus no barco, isto não nos garante, meu irmão, um mar bom. Isso é o que nós temos que entender. Jesus estava no barco com eles, mas mesmo assim, meu irmão, a tempestade veio. Jesus está no barco com você, mas mesmo assim tempestades virão.
Jesus está na tua casa, mas mesmo assim podem acontecer problemas dentro da tua casa. Jesus está conosco em todos os lugares que nós passamos, mas ainda assim o tempo, o acaso podem nos alcançar e algo grave acontecer conosco. Mas meu irmão e minha irmã, o que a palavra nos garante não é que nós não vamos passar. O que a palavra nos garante é que apesar de passarmos, nós permaneceremos no final de pé. Você vai continuar de pé mesmo passando tudo que você está passando. E aqui a Bíblia diz que apesar de Jesus ter entrado no barco, o mar ficou revolto. E aqui acontecem 4 coisas que, se você estiver com Jesus Cristo, você vai talvez identificar. A primeira coisa, quando Deus nos manda andar no seu propósito, os discípulos ouviram, disseram para Jesus, vamos, acreditaram nas ferramentas que eles já tinham, entraram no barco, começaram a navegar, e aí, meu irmão, veio a crise. Isso já aconteceu com muita gente aqui que está caminhando com o Senhor. Começou a andar no caminho do Senhor, acreditou na promessa, tomou posse da palavra do Senhor para a sua vida, entrou no barquinho, achou que ia navegar numa beleza, e aí veio um mar revolto. E aí, meu irmão, nessa situação acontecem 4 coisas que aconteceram aqui. A primeira, a sensação que Jesus dormiu, porque a palavra do Senhor diz que Jesus adormeceu. E muitas vezes a sensação que nós temos nos nossos problemas é que Jesus adormeceu. Temos a sensação que Jesus agora virou as costas para a gente. Esse problema todo acontecendo, eu estou orando, eu estou buscando, eu estou clamando. Talvez o Peter e a Priscila passaram por essa semanada inteira com essa sensação, buscando a Deus, clamando ao Senhor, e a sensação que Jesus não estava ouvindo. Às vezes nós passamos por isso, meu irmão. Por que que isso acontece? Por que que essas coisas... Por que Deus permite essas coisas? Meu irmão, Jesus ali estava ensinando os discípulos. Jesus ali não estava avesso à situação. Muito pelo contrário, Jesus já até sabia que aquilo aconteceria. Jesus já sabe aquilo que vai acontecer com você. A palavra do Senhor diz que Ele é onipresente, onisciente, onipotente. A palavra do Senhor diz que Ele é o princípio e o fim. Ele está no passado, Ele está no futuro, Ele está no teu presente. O Senhor é conhecedor de todas as coisas. Então por que que isso acontece, meu irmão? Sabe por quê, meu irmão? Para o Senhor nos ensinar que aqueles que estão com Ele, apesar de estarem vivendo crises, apesar de estarem vivendo sofrimentos, eles encontram descanso, eles deitam a cabeça no seu travesseiro e dormem. Meu irmão, a crise que você está passando não é para você ficar andando de noite a noite toda na casa igual um doido, não é para você ficar perdendo o teu sono, não é para você ficar achando e procurando outras coisas para fazer, porque você não está conseguindo descansar, meu irmão. A crise que você está vivendo, sabe o que é para você fazer? Orar ao Senhor, clamar ao Senhor, deitar a tua cabeça no teu travesseiro e dormir, porque o Deus que você serve vai solucionar o teu problema em nome de Jesus. Descansa. Em paz eu me deito e logo adormeço, porque só Tu, Senhor, me fazes habitar em segurança, diz a palavra do Senhor. Acredite, meu irmão e minha irmã, que o Senhor está com você. Se você está passando a madrugada orando, amém, amém, isso é importante, nós orarmos, nós levantarmos de madrugada e orar. Agora passar uma madrugada inteira, meu irmão, preocupando com aquilo que vai acontecer, com o problema que está vindo, com a situação, com a adversidade que você está enfrentando, meu irmão, você tem Jesus Cristo, você tem o Espírito Santo de Deus. Deita a tua cabeça e descansa, porque o sono é importante para você resolver. Você não vai resolver o problema na madrugada, você vai resolver o problema de manhã cedo, acordando, indo trabalhar, enfrentar o leão de cada dia, enfrentar o urso de cada dia, derrubar o Golias de cada dia. Para isso você precisa ter dormido e descansado. Descansa, meu irmão, porque Jesus está no teu barco. Descansa porque Ele está com você. Descansa porque Ele vai com você em nome de Jesus. Amém? Então Jesus aqui não estava avesso, Jesus estava dormindo, porque Jesus era o único ali que de fato sabia o propósito que Ele tinha. Os discípulos estavam aprendendo, ainda estavam muito incrédulos, mas Jesus sabia. Jesus, ele tinha convicção: o meu chamado é vir neste mundo, salvar o mundo por meio do meu sacrifício. Por isso não vai ser esse mar que vai afundar o meu barco, não vai ser esse mar que vai acabar com a minha trajetória, não vai ser esse mar que vai me impedir de chegar na cruz. Este era o propósito de Jesus, meu irmão. O teu propósito está lá na frente, porque a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam. O teu propósito está lá na frente, o teu sonho está lá na frente. Não é essa tribulaçãozinha, meu irmão e minha irmã, que vai destruir o sonho que Deus colocou no teu coração. Descansa o teu coração, aquieta a tua alma, porque o Senhor está com você em nome de Jesus. Mas passou, Jesus no barco e as crises acontecendo. O segundo ponto que acontece conosco muitas vezes quando nós estamos com Jesus:
Primeiro, nós temos a sensação que ele dorme. Segundo, meu irmão, uma outra sensação que a gente enfrenta é de que aquilo que o Senhor nos deu, as ferramentas que o Senhor nos deu, também passam por crises. Os dons, o chamado, quem sabe o relacionamento. Existe algo que a gente passa aqui, quem foi que abriu? O Jair abriu o culto falando sobre o fato de que ele estava lendo a Bíblia e o Senhor não trazia revelação. Não trazia revelação. Meu irmão, no dia que você pregar e você for ler a Bíblia e não surgir uma revelação, você vai ver que tamanha crise é. É uma responsabilidade enorme, meu irmão, porque tudo que eu estou falando aqui não vem de mim, é o Espírito Santo de Deus que tem que revelar, porque senão é só letra, e a letra mata. Quem vivifica é o Espírito Santo de Deus. Então só existe palavra poderosa quando é o Espírito Santo de Deus que age. Quem prega e sabe disso, meu irmão, se Deus não dá nada, é um desespero. Então eu fico imaginando o nervosismo dele, a crise que ele viveu por causa disso. Deus deu o dom da palavra, Deus deu o conhecimento, Deus deu tudo que ele tem, todas as ferramentas para poder buscar, mas a revelação, meu irmão, quem dá é o Espírito Santo, e Deus não deu. Então foi uma crise. Só que essa crise fez com que ele ficasse mais sensível, fez com que ele ficasse mais atento, fez com que ele buscasse mais, e Deus deu a palavra certa para abrir o culto, para que você fosse abençoado pelo poder da palavra do Senhor. Só que, meu irmão, nós passamos por isso. Às vezes no momento da tribulação, nós achamos que os nossos dons não vão mais funcionar. As ferramentas que nós temos não são mais úteis. Começamos a desprezar aquilo que Deus já nos deu. Começamos a desprezar aquilo que nós já temos, porque as crises parecem que aquilo que a gente tem, meu irmão, se torna inútil. Não se tornou inútil não, meu irmão. Talvez as crises estão acontecendo na tua vida e aquilo que você já tem está sendo abalado, mas mesmo assim o Senhor estará com você em nome de Jesus. São coisas que a gente vive. Tu quer aqui um terceiro ponto que nós vivemos? A palavra do Senhor diz que eles passaram, que a crise alcançou inclusive o caminho que eles estavam vivendo. A crise, Jesus parece que dormiu. A crise, as ferramentas que eles tinham parece que se tornaram inúteis, porque o barco estava sendo agredido pelas ondas do mar. A palavra do Senhor diz, a Bíblia diz que o barco estava sendo inundado. Só que a palavra do Senhor também mostra que o próprio caminho que eles foram também entrou em crise. E às vezes, meu irmão, isso acontece conosco. Deus te coloca num local de trabalho, e aí você vai todo feliz porque Deus abriu uma porta. E aí quando você chega lá, parece que os funcionários viraram as costas para você, o patrão é um carrancudo, as pessoas virou lá o ambiente de perna para o ar. Meu irmão, sabe por que isso acontece? Porque você é luz. E a palavra do Senhor diz que onde a luz entra, as trevas têm que ir embora. A palavra do Senhor diz que onde a luz chega, meu irmão, as trevas têm que se dissipar. E isso muitas vezes causa mesmo uma revolução, causa problemas, causa, meu irmão, situações onde você não entende, mas é porque a luz que está em você está brilhando em nome de Jesus. Então se está causando um reboliço, foi Deus que te colocou lá, meu irmão. Não duvida do caminho que Deus mandou você seguir. Continue caminhando, porque Ele está com você em nome de Jesus. Quantas pessoas às vezes eu ouço: eu orei tanto para que Deus abrisse uma porta, e aí Deus abriu uma porta de emprego, e aí eu fui para aquele lugar, 2 meses depois começou a acontecer um monte de coisas, e parece que Deus não mandou mais para lá. Não foi Deus que te mandou para lá? Está em crise, meu irmão? Continua caminhando lá, porque você vai vencer em nome de Jesus. Se Deus te colocou lá, as coisas vão dar certo, e você vai glorificar o nome do Senhor. O Peta aqui estava dizendo: não estou entendendo por que Deus me fez passar por isso. Peta, o teu patrão vai ser alcançado pelo nome de Jesus por esse milagre. É isso que vai acontecer. Talvez não entende de nenhum outro jeito, mas por esse milagre ele vai entender o sacrifício da cruz. O Peta já tem evangelizado há muito tempo. Certo dia o patrão dele estava com um problema, ele já me contou isso há 3 meses atrás. O calo apertou, o cinto afrouxou, e aí corre para Deus. E aí procura alguém que conhece a palavra do Senhor. E aí o Peta trouxe para ele algumas, evangelizou, falou, mas não foi o suficiente ainda.
Tudo o que está acontecendo é para cooperar, para que uma vida seja salva. Carro não tem valor, moto não tem valor, as coisas nenhuma tem valor. Agora a alma, meu irmão, a vida tem valor. Por que você acha que aquele bandido, porque era um bandido, tratou com tanta educação a menina do PETA, tratou com tanta educação a Priscila? Por que ele fez isso? Porque ele é bonzinho? Não, meu irmão, é porque Deus está no controle de todas as coisas. Uma alma vale mais do que o mundo inteiro, diz a palavra do Senhor. Eles estavam trabalhando para o Senhor, e o Senhor, apesar de ter permitido tocar naquilo que é material, não permitiu que fosse tocado na honra e na alma e na vida deles, porque eles são servos do Senhor. Isto é com você também, meu irmão e minha irmã. Todas as coisas ao seu redor podem ruir, mas você ficará intacto, meu irmão, intocável, porque para Deus você tem muito valor, em nome de Jesus. Glória a Deus. Quarto ponto que acontece: nós muitas vezes somos afetados. Esses discípulos, eles também estavam sendo afetados psicologicamente, emocionalmente, porque eles não entendiam, meu irmão. Eles não entendiam como é que pode. Jesus que mandou eu fazer isso, por que isso está acontecendo? Foi Jesus que mandou eu ir, por que isso está acontecendo? Meu irmão, por que é que as crises acontecem? Jesus vai responder. A Bíblia diz, meu irmão, que esses homens, eles, depois de não entender mais nada, eles clamam ao Senhor. As crises acontecem porque crise é o momento de nós agirmos. Crise é o momento de nós exercermos a nossa fé. Crise é o momento de nós pararmos de nhenhenhen, de não sei o que, daquilo outro, e começarmos, meu irmão e minha irmã, a exercer a fé que Deus nos deu, em nome de Jesus. É só na crise que a gente mostra se temos fé ou não temos, meu irmão. A gente não mostra quando tudo está bem, a gente mostra na crise. Quem estuda o mercado financeiro, se você for olhar os investidores da Bolsa de Valores, por exemplo, você vai ver que aqueles que ganham dinheiro na Bolsa de Valores são aqueles de que, quando o mercado está em baixa, investem. São esses. No mundo comercial, quem ganha dinheiro é aquele que, quando todo mundo está resolvendo guardar, ele está resolvendo investir. Quando todo mundo está com medo de fazer, ele vai na frente e ele empreende. Empreendedores são aqueles que no momento de crise, meu irmão, eles colocam o pé, arregaçam as mangas e começam a caminhar. E por isso, meu irmão, você vê homens vencendo e outros continuando do mesmo jeito. Eu tenho absoluta certeza que no momento de crise que você viveu, se você investiu, meu irmão, se você acreditou, se você foi, meu irmão, contra a correnteza, quando todos não acreditavam, se você acreditou, eu tenho certeza que você venceu, porque é assim que acontece no momento de crise. Aquele que acredita, meu irmão, no talento, no chamado, no sonho, aquele que acredita, meu irmão, ele vence. É isso que a palavra do Senhor nos mostra e a vida nos mostra. Então acredita, meu irmão, você tem o Espírito Santo de Deus. Ainda, meu irmão, que todos estejam contra você, você e Deus são maioria, é o que diz a palavra do Senhor. Momento de crise, meu irmão, é momento de nós exercermos a nossa fé. Esses homens, quando eles entenderam que eles estavam numa crise, o que eles fizeram? Eles exerceram a fé, eles agiram. Moisés, a palavra nos mostra que Moisés libera o povo do Egito. E quando Moisés libera o povo do Egito e quando chega de frente para o Mar Vermelho, o povo começa: meu Deus, e agora? Era melhor que nós tivéssemos ficado no Egito, porque lá a gente tinha todo dia a nossa comidinha, lá a gente tinha a nossa comodidade, lá a gente tinha a nossa vidinha mais ou menos. Tem gente que se acomoda com a vida mais ou menos, e aí a Bíblia mostra que essas pessoas começaram a orar. E aí Deus diz assim: por que estão orando? Não é hora de agir, não é hora de orar. Oração significa orar e ação. Não existe, meu irmão, oração sem ação. Não existe nós clamarmos ao Senhor e não nos levantarmos para tomar posse daquilo que nós determinamos em oração. Não tem como Deus nos estender as mãos se nós não acreditarmos na oração que a gente fez e a partir disso começar a andar para que aquilo aconteça. Deus vai abrindo portas, meu irmão, Deus vai abrindo o mar, Deus vai tirando os obstáculos do nosso caminho, mas isso significa que só se nós andarmos vai acontecer. O povo, a palavra do Senhor mostra que o povo de Israel começou a reclamar e o Senhor disse: por quê que eles estão orando? Momento de crise é momento de agir. Manda que o povo marche. Foi isso que o Senhor falou, e é isso que Deus está falando para você nessa noite. Se você está vivendo uma crise, marche.
Marche, meu irmão, caminhe, decida amanhã acordar mais cedo e fazer algo que você não fez ainda, porque você vai chegar no lugar que você nunca chegou. Decida, meu irmão, fazer algo que ninguém fez e você vai ter o que ninguém tem. Decida no momento da crise agir, seja um empreendedor, porque esse espírito, meu irmão, é o espírito do Deus que a gente serve, o espírito que olha a bagunça e coloca em ordem, o espírito que vê coisas sem formas e torna essa coisa torna isso com forma. Isto é o que a palavra do Senhor nos mostra. Este é o espírito que você tem. Você tem um espírito, meu irmão e minha irmã, solucionador de problemas. Você não veio neste mundo para causar, você veio neste mundo para resolver problemas. Se você agir, se você se levantar, se você tomar uma atitude no momento da crise, você vai vencer em nome de Jesus. Esses homens fazem isso, e quando esses homens fazem isso, Jesus se levanta. E quando Jesus se levanta, meu irmão, a Bíblia diz que Ele acalma a tempestade e tudo fica tranquilo. Se você se levantar hoje, se você tomar uma decisão hoje, se você resolver caminhar hoje, se você tomar uma postura hoje, se você acreditar no que Deus tem para você hoje, meu irmão, e agir, o Senhor vai acalmar o mar turbulento, o Senhor vai acalmar todos os problemas que estão vindo na tua vida, tudo vai ficar tranquilo, porque você exerceu a tua fé. Cristão, meu irmão e minha irmã, não vive de acordo com a economia do mundo, não vive por aquilo que o mundo diz, ele vive por aquilo que a palavra do Senhor diz. Ainda que esteja dando tudo errado, seja para quem for, meu irmão, se você estiver em Deus, para você as coisas vão dar certo, para você as coisas vão acontecer, para você o propósito vai acontecer e você vai glorificar o nome do Senhor. Amém? Vamos nos colocar de pé. E aí, aqui para finalizar, Jesus, no versículo 25, a palavra do Senhor diz que Jesus pergunta para eles: onde está a sua fé? Perguntou ele aos seus discípulos. Amedrontados e admirados, eles perguntaram uns aos outros: quem é este que até os ventos e as águas dá ordem e lhes obedecem? Este é Jesus Cristo, meu irmão. Águas muitas vezes é sinônimo de tribulação na palavra do Senhor. Ventos é sinônimo de problemas na palavra do Senhor. Só que o Deus que você serve, meu irmão, Ele dá ordem. E quando Ele dá a ordem, não interessa o que se levantou contra a tua vida, não interessa o problema que esteja acontecendo. Se Jesus Cristo deu a ordem, meu irmão e minha irmã, o problema vai embora, a tribulação vai acabar. Agora tudo que você precisa é ter Jesus no teu barco. É só isso, é só isso. Você não precisa que Deus te livre da tribulação. Você precisa, meu irmão, é que Ele esteja no teu barco, porque Ele vai te livrar no meio da tribulação. Ele vai te ensinar no meio do problema. Eu fico imaginando aqueles que não tinham Jesus no barco, aqueles que não viveram Jesus no barco, meu irmão. Quantos que afundam porque não tem Ele no barco? Se você tiver, meu irmão, Jesus no teu barco, Jesus vai mudar a tua história. Ele vai transformar a tua vida. Ele vai fazer você chegar do outro lado do lago, meu irmão. Você está atravessando aqui, quem sabe, um mar revolto, mas você vai chegar do outro lado, porque Jesus está com você e Ele vai fazer você chegar lá. Você crê nisso em nome de Jesus? Então eu quero orar com você. Eu quero orar com você que chegou aqui nessa noite, meu irmão, e você sabe que de alguma forma você está navegando sozinho. Você sabe que você tem navegado, mas tem ido sozinho, tem ido com as suas próprias forças, com o seu próprio entendimento. Quem sabe tomou uma decisão. Esses homens, eles enfrentaram tribulação sim, eles enfrentaram problemas sim, eles enfrentaram tudo isso, mas eles estavam debaixo de uma palavra liberada. Foi Jesus que disse para eles fazerem isso. Tem problemas, meu irmão, e tribulações que a gente enfrenta, que Jesus não mandou a gente enfrentar. Estamos enfrentando isso à toa. Estamos vivendo o que Jesus não mandou a gente viver e por isso a gente sofre. Talvez hoje você tenha chegado aqui passando por uma crise, um problema, algo que Deus não mandou você fazer. Mas hoje, meu irmão, você quer colocar Jesus Cristo dentro do teu barco. Você quer fazer com que Ele ande com você, com que Ele vá com você, com que Ele esteja com você em todos os momentos da tua vida. Talvez você chegou aqui, meu irmão, e passando essas crises, esses problemas, mesmo com o Senhor Jesus, você tem tido dúvida de que Ele estava com você. Hoje você viu, meu irmão, que Jesus está com você, que Ele não te abandonou. Hoje você quer exercer a tua fé, se colocar de pé, meu irmão, e dizer: eu vou agir,
eu vou fazer, eu vou acreditar, eu vou tomar posse, eu vou clamar ao Senhor. Eu sei que essa tempestade vai acabar. Melhor do que a tempestade acabar, meu irmão, é você chegar do outro lado, é você chegar na salvação, é você alcançar o prêmio, é a coroa da salvação está reservada para você. É melhor do que passar a tempestade, meu irmão. Tempestade às vezes até dá uma emoção, às vezes até dá uma movimentação na vida da gente, mas o importante, meu irmão, é nós chegarmos do outro lado. Se você chegou nessa noite aqui passando por essas crises, mas você quer chegar do outro lado com o Senhor Jesus, saia do teu lugar, meu irmão, venha na frente e nós vamos orar em nome de Jesus. Aleluia. Vou olhar em teus olhos, vou jogar-me em teus braços. Como criança me gira no ar. Esse é o instante que eu espero, esse é o momento que eu mais quero. A hora de te encontrar. Vou olhar em teus olhos, vou jogar-me em teus braços. Como criança me gira no ar. Esse é o instante que eu espero, esse é o momento que eu mais quero. A hora de te encontrar. Aleluia. Glória a Deus. A palavra do Senhor diz que quando nós aceitamos a Jesus, quando nós colocamos Ele dentro do nosso barco, nós recebemos dele poder, autoridade. Às vezes com o caminhar, com o tempo passando, a gente usa a autoridade que Deus nos deu para aquilo que é errado. Certa vez, João e Tiago, porque Jesus foi rejeitado num povoado chamado Samaria, eles perguntaram para Jesus se Jesus queria que eles mandassem fogo do alto para consumir aqueles samaritanos. Às vezes a gente faz isso, a gente pega a autoridade que Deus nos deu e acreditamos que ela serve para de alguma forma nós agredirmos, atacarmos, e não é nada disso. Às vezes amaldiçoamos as pessoas com a autoridade que Deus nos deu, e a autoridade de Deus é só para salvar. A autoridade do Senhor é para curar, é para libertar. A autoridade do Senhor, ela vem sobre a tua vida para libertar e salvar a tua vida e salvar a vida daqueles que você profetizar sobre eles. Então nessa noite nós vamos orar e você vai receber a autoridade do Espírito Santo de Deus. Esta autoridade, meu irmão, vai fazer você impor as mãos sobre os doentes e eles serem curados. Vai fazer você determinar que o mar tenha que se acalmar, ele vai se acalmar. Vai te dar, meu irmão, condições de você passar por essa terra seguro, porque quando todas as coisas ruírem, meu irmão, você tem o Espírito Santo de Deus e ele te mantém em pé pela autoridade do nome do Senhor Jesus Cristo. E por isso nós vamos orar neste momento. Espírito Santo de Deus, Pai, aqui está a tua igreja, Senhor. Aqui estão os teus filhos, Pai. Aqui estão, Deus, homens e mulheres que hoje querem colocar Jesus Cristo dentro do seu barco. Deus, essa linguagem é figurada, Pai, mas o que nós queremos dizer é que o teu Espírito Santo vai passar a habitar em nós. O Senhor vai passar a andar conosco. Aonde quer que nós caminharmos, Senhor, onde nós formos, Pai, o Senhor vai conosco, porque o Senhor nos dá autoridade. O Senhor é refúgio, o Senhor nos dá proteção, o Senhor nos dá livramento, diz a tua palavra. A tua palavra diz que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Deus não é aquele que vai aqui ou vai lá, ou passa um dia ou passa outro, não, é aquele que mora
é aquele que habita, é aquele que tem relacionamento, é aquele que é casa do Espírito Santo de Deus. Aquele que é casa do Espírito Santo de Deus, a palavra do Senhor diz: a sombra do Onipotente descansará. Espírito Santo de Deus, dê paz, Senhor, à tua igreja. Dê paz, Senhor, aos corações aflitos. Dê, Deus, tranquilidade e serenidade, Deus. Livra-nos da ansiedade no meio da tribulação, Pai. Sabemos o como é importante, Deus, descansarmos no meio da tribulação. Espírito Santo de Deus, coloca em nós, Deus, o descanso para as nossas almas. Pai, em nome de Jesus, Deus, traz, Deus, a luz, traz o entendimento, traz, Deus, a revelação do porquê deste problema, Pai. Hoje nós clamamos a Ti, Senhor Jesus. Acalma o mar revolto, acalma, Deus, a tribulação. Livra-nos, Deus, do laço do passarinheiro. A Tua palavra diz que o Senhor nos livra das armadilhas, que o Senhor nos livra de todo o mal. Acalma, Deus, as nossas vidas, os problemas, Deus, que tudo isso seja sanado, resolvido, que todo problema seja anulado hoje em nome de Jesus. Espírito Santo de Deus, visita a Tua igreja, Pai. Traz, Deus, esperança. Traz esperança para o que está aflito. Traz, Deus, fé, que até a fé que nós temos, Deus, nós dependemos de Ti, Pai. Ensina-nos, Deus, a exercer a nossa fé. Senhor, nessa semana que vai começar, nos desafios que vão aparecer, Senhor, nos problemas que vão acontecer nessa semana, que nós possamos exercer a nossa fé, porque a nossa fé vai acabar com todo o mal, a nossa fé vai eliminar todo o sofrimento, a nossa fé fará com que Jesus Cristo se levante e acalme a tempestade das nossas vidas. Deus, aquilo que aconteceu com os discípulos, Pai, nós tomamos posse nesta noite, porque nós sabemos que o Senhor Jesus está conosco, mesmo nas crises, mesmo nos problemas. Deus, Espírito Santo, nos ensina, Pai, a não murmurar, Senhor. Nos ensina a não amaldiçoar, Deus. Nos ensina, Deus, a não nos desesperarmos. Nos ensina, Deus, a não desanimarmos. Nos ensina, Senhor, a termos fé, esperança, firme fundamento das coisas que se esperam, a certeza de que o Senhor está conosco, e o Senhor conosco, nós somos mais do que vencedores, diz a Tua palavra. Chegaremos do outro lado, Senhor. Nessa noite nós tomamos posse da verdade da Tua palavra, que diz que do outro lado chegaremos, navegando em segurança. O nosso barco não afundará, Pai, porque o Senhor está conosco. E se o Senhor está conosco, a Tua palavra diz que somos mais do que vencedores. Tome posse da palavra do Senhor sobre a tua vida em nome de Jesus. Tome posse da palavra do Senhor. Adore a Ele porque Ele está com você. Clame a Ele porque Ele te ouve. Busque a Ele porque Ele vai se levantar sobre a tua vida e Ele vai resolver a tua situação em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Esse é o momento que eu mais quero, a hora de te encontrar. Glória a Deus. Eu te amo. Aleluia. Eu te amo. Eu te amo, ó Deus. Glória a Deus. Aleluia. Glória ao Senhor. Aleluia. Glória ao Senhor. Aleluia. Aleluia. Creia, meu irmão. Creia que essa tempestade acabou. Se você clamou aqui hoje, se você buscou o nome do Senhor Jesus, Ele te perguntou nessa noite: onde está a tua fé?
Onde está a tua fé? A Bíblia diz que, nas palavras de Jesus, ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Se hoje a tua fé estiver no Senhor Jesus Cristo, a tempestade acabou em nome de Jesus. Você toma posse disso? Vai acabar, meu irmão. Você vai vencer, porque o propósito é muito maior do que esse problema que você está vivendo. Amém? Você ouviu uma palavra de Deus com o pastor Fernando Francelino. Ministrações aos domingos, terças e quintas-feiras, a partir das 20 horas, no CI, Rua Heitor Liberato 1326. Todos são bem-vindos.